Mas a gente está aqui para fazer um programa legal, um programa divertido e trazer algumas matérias interessantes para vocês. E hoje a gente resolveu fazer um programa meio diferente. Eu tenho 2 convidados, como sempre. Só que esses 2 convidados hoje vão estar junto comigo aqui e vão participar e vão interagir comigo. Eu tenho ali a Natália Ghilarducci e tenho aqui comigo o Marco Aurélio Ângelo. Na verdade é assim, a Natália, ela vinha para sentar aqui comigo para conversar. Mas como ela é médica, ela tem muitos compromissos, aconteceu um compromisso de última hora para ela e ela não pôde vir e a gente vai conversar via telão. E como o nosso assunto com o Marco também é muito interessante, eu falei, vamos fazer um bate-bola nós 3, de repente a gente chega a uma conclusão e vamos levar isso tudo para vocês. Tudo bom, Marquinho? Tudo ótimo, prazer estar aqui, sensacional pelo convite, estou muito feliz. Obrigado pela tua presença. Tudo bom, Natália? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É assim, estou muito feliz também. É assim, eu falo tudo bem, Natália, porque eu já conheço a Natália há muitos anos, há 20 anos. Então, para mim, ela é a Natália. Ela é a Natália, filha da Meire Ghilarducci. Aliás, um grande beijo para a Meire, que eu tenho certeza que ela está assistindo a gente. Mamãe está assistindo, né, Nath? Com certeza, sempre. Grande beijo para a Meire, grande beijo para o Arthur, grande beijo para a Cris e o papaizão, né? Mandar um beijo também. Sim, família inteira conectada. Família inteira conectada. Então vamos falar um pouquinho da Natália, que ela é muito conhecida em São José dos Campos, porque ela é a doutora Natália Ghilarducci. Eu vou ler aqui a minha dália, porque é muita coisa. Eu conheci você pequenininha, mas hoje vou te contar, viu? A Natália é médica do trabalho, ela é especialista em saúde mental e ocupacional. Ela tem várias formações, inclusive em psiquiatria, administração de saúde e direito médico pela Universidade de Coimbra. E ela é diretora da Associação Paulista de Medicina da Regional de São José dos Campos. Eu vou começar fazendo uma pergunta e falando um tema que está muito em alta agora. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. E é o país mais ansioso do mundo. Nath, doutora Natália, comenta um pouco a respeito disso. Bom, primeiro eu não ia contar o tempo que a gente se conhece, mas já que você falou, é isso mesmo. São 20 anos. E é um assunto muito atual, né? A saúde mental. A saúde mental está hoje em todas as rodas de conversa. Nós estamos vivendo um período de muita adaptação, um período onde a gente percebe os casos de saúde mental aumentando. Lá em 2018, a OMS já tinha dito que, a partir de 2020, a doença mental ia ser a doença que mais iria afastar no trabalho, isso sem prever a pandemia. Então, vocês imaginem hoje qual está a situação desse indicador diante dessa tragédia, né, que nós estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19. E a depressão, ela limita, a depressão ela traz uma série de transtornos pessoais e profissionais. Então é muito bom que em momentos como esse a gente possa falar sobre o tema, quebrar alguns tabus e levar um pouco de conhecimento para que as pessoas busquem ajuda. Me fala uma coisa, Natália. A sua especialidade é medicina do trabalho. Então você não trabalha em clínicas, você não tem consultório, o seu trabalho é mais voltado para as empresas. Então você trabalha, você tem algumas empresas que você presta serviço. Como funciona esse trabalho que você faz? Bom, hoje eu atuo como médica do trabalho. A medicina do trabalho ela vem se modernizando cada vez mais. Hoje o médico do trabalho ele tem um perfil de médico da família mesmo dentro da empresa. Então nós fazemos desde a prevenção até o encaminhamento, até o pós-cirúrgico dos casos. Enfim, a gente acompanha a vida desse colaborador, a saúde integral, física e mental. Eu trabalho nas indústrias, né, aqui da região, então em multinacionais. Eu consigo atuar de maneira bem integrada com o RH e com os colaboradores para fazer prevenção de doenças. E agora na Covid, vocês imaginem, né, o que aconteceu. A gente teve aí que
que se reinventar para que as pessoas pudessem trabalhar com segurança. Me diz uma coisa, em relação às empresas, qual o posicionamento que as empresas têm em relação à saúde mental? Ainda existe muito tabu em relação ao tema, mas cada vez mais o tema vem para a mesa de decisão. Então, logo quando eu comecei em medicina do trabalho, lá em 2014, era ainda muito tabu, né, em relação ao tema. Não se falava muito de burnout, que é a estafa, né, o estresse pelo trabalho. Não se falava muito de depressão, principalmente os homens, né, tem mais tabu ainda em relação ao tema. Então, era algo bem velado, estava começando ainda. Agora não, agora o tema ele é item de discussão, ele está no budget das empresas para investir em tratamento e prevenção. Então o tema cada vez mais vem tomando corpo nas empresas e o RH tem abordado esse tema com mais naturalidade, proporcionando benefícios de saúde mental para os colaboradores, então a psicoterapia, momentos de bem-estar. Eu vejo que a saúde mental ela tem tomado um protagonismo dentro das empresas. Deixa eu colocar na roda aqui meu amigo Marquinho Aurélio, para falar um pouquinho da área dele, para falar um pouquinho da atividade dele, para ele se enturmar aqui, para a gente poder fazer um bate-bola. O Marco Aurélio, ele é CEO da Asher Motos, que é uma loja especializada em veículos premium. E eu fiquei muito impressionado quando eu fiquei sabendo que o significado da sua loja, o nome da loja é Asher Motos. Fala pra gente qual é o significado de Asher. Asher, em hebraico, quer dizer abençoado. Abençoado, feliz. É uma pessoa feliz. Uhum. O Marquinho tem uma história muito interessante, a gente já conversou a respeito disso e eu não sei até onde vai ser importante para ele a gente puxar essa história. Eu acredito que sim, porque ele é uma pessoa que fala sobre isso com muita naturalidade, ele é uma pessoa que fala sobre isso muito tranquilamente. Como que o empresário hoje, Marco Aurélio, aliás, primeiro, de onde que é o Marco Aurélio? Marco Aurélio é de Guaratinguetá. Guaratinguetá, muito cidade bem. aí 100 km de São José dos Campos. Quando que surgiu a sua vontade e a sua vocação de lidar com veículos? Você sabe que eu estou pensando aqui com a doutora Natália, falando do ramo que ela atua, né, a especialidade dela, e tem muito a ver comigo também. Eu acho que nada é à toa, nada é por acaso. Tudo tem um significado. E eu comecei a trabalhar com meus 14 anos de idade, comecei na oficina mecânica. Eu tenho um problema chamado hoje TDAH, que é o déficit de atenção. Eu fui gerente de serviço da Pádua Veículos em Caçapava por 9 anos. Atuei como gerente comercial da Itavema e da Ouro Fiat. Fiquei nessa empresa por 15 anos. E agora, por último, eu atuei como gerente comercial das duas operações BMW. Motorrad, né, que é 2 rodas, e veículos. Mas isso já em São José dos Campos? Isso já em São José dos Campos. Lá em Guará você trabalhou em oficina mecânica? Eu trabalhei 6 anos na Chemarato em Guaratinguetá como mecânico, e em oficinas paralelas também. Na verdade que assim, a Asher, ela é a minha 5ª empresa, né? Porque eu falo que eu trabalhei em 4 empresas na minha vida, né? Que foi a Chemarato, a Pádua Veículos, a Itavema e a BMW. E assim, eu falo isso até para a doutora Natália mais ou menos entender que o incrível aqui é que nada é ensaiado, é tudo na real, realmente eu acho muito legal, isso muito espontâneo. Na verdade é o que eu falei para vocês, não estava nada previsto do que está acontecendo, a Natália era para estar aqui comigo, é claro que eu preferia ter uma presença feminina aqui, mais uma, que além da minha esposa e da minha filha, eu preferia ter mais uma presença feminina bonita. Mas aos interessados, ela é casada, tá? Mas, enfim, e o Marquinho ia ser o outro entrevistado. No final das contas, aconteceu esse imprevisto com a Natália,
falei pro Marquinho, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater um papo nós três. E é como ele falou, surgiu tudo isso. Como ele mesmo diz, nada é por acaso. E a gente está aqui. Me fala uma coisa, você passou por várias empresas e você estava falando de TDAH. Como é que você descobriu isso? Como que você chegou a isso? Existe alguma outra coisa por trás de tudo isso? Conta aí pra gente. Engraçado que eu descobri isso, por incrível que pareça, há mais ou menos aí 3 anos, tá? Eu sou um alcoólatra, né? Graças ao poder superior, que é assim que a gente fala numa sala de AA, fazem 19 anos que eu não, né, que são mais 24 horas que eu não, nenhum bombom de licor eu posso colocar, porque senão dispara aí essa vontade de beber. Isso significa, desculpa de cortar, e como diz o outro de cabelo branco, já te cortando, você disse, eu sou um alcoólatra, mas já faz 19 anos que eu não bebo. Tem gente que não está entendendo. Você continua sendo alcoólatra? Por quê? Porque o alcoólatra, ele sempre vai ser alcoólatra? Tem um alcoólatra que nunca bebeu. Porque o alcoólatra, você nasce com a predisposição. É diferente da química, né? Da droga química que você, conforme o uso, você vai proporcionando dependência. O alcoolismo não. O alcoolismo, se eu estou há 20 anos sem beber, e se eu comer um chocolate de licor, vai... Chocolate de licor? Eu não como chocolate de licor. Natália, socorro. Me fala uma coisa. O que... Gaguejei agora, você percebeu que eu gaguejei. O que influi, o que influencia na saúde mental esse tipo de colocação que o Marquinho está fazendo, de TDAH, de alcoolismo? Isso influencia alguma coisa na saúde mental? Bom, primeiro, parabéns por falar sobre isso, pela coragem de falar sobre isso, porque ainda existe muito tabu em relação, né, a tudo isso. E que bom que a gente pode falar abertamente sobre isso e dividir experiência, né? O alcoolismo, ele é considerado um transtorno, a dependência química. A gente fala da dependência do álcool, mas a gente pode ter a compulsão e dependência por muitas coisas na nossa vida. Por compras, por até alimentação, enfim. A dependência, o ato da compulsão por algo é considerado um transtorno a partir do momento que influencia a nossa vida profissional e pessoal. E sim, existem fatores genéticos envolvidos, mas o ambiente, o social, os fatores sociais, os fatores externos são também predisposições e determinantes para a gente desenvolver certas compulsões. Claro que, como ele disse, eu sou. Então, essa consciência de eu sou, e eu busco não ser, eu busco não cair de novo em uma crise, né, em algum tipo de situação mais complexa. A partir do momento que você tem essa consciência, você consegue desenvolver grupo de apoio, a rede de apoio, desenvolver ferramentas para que você não volte para uma situação ruim. E a psicoterapia ajuda muito nisso. Então, a parte de saúde mental, a psicoterapia, a psiquiatria, os grupos de apoio ajudam muito para que a gente não entre em crise em determinados transtornos de compulsão, como é o alcoolismo. Dentre esses problemas que você falou de saúde mental, que você encontra nas empresas, você encontra esse tipo de problema também? Bastante. É muito comum. A população, principalmente os colaboradores que atuam à noite, né, o trabalho noturno, ele pode desencadear alguns tipos de transtornos e de compulsões, né, de dependência. Já tem estudos que comprovam isso. E a população de modo geral, porque quando a gente está numa situação de crise como essa da Covid, a gente tem a tendência de buscar escape, né? Ou até mesmo fugir da realidade.
E aí a gente vê o aumento de compra online. Então, os indicadores de compulsão, as pessoas estão ficando mais obesas nessa quarentena, por exemplo. Então, essa sensação que a gente tem de adaptação, depressão, ansiedade, ela pode sim desencadear compulsões. Então, a gente vê sim hoje nas empresas, assim como na população geral, um aumento de casos de dependência de determinadas substâncias ou comportamentos. Esses tipos de problemas, eles se repetem de empresa para empresa, ou cada empresa tem os seus núcleos diferenciados e eles se propagam mais em homens ou mulheres? Bom, a gente tem um estudo, uma tendência que determinadas profissões a gente tem uma incidência maior, né, de doenças mentais. Exemplo, trabalhadores de banco, trabalhadores de área financeira, vendedores que precisam ter meta para bater, né? São trabalhos que têm agentes estressores externos maiores. Profissional da saúde, pessoal, o CRM, há pouco tempo, o Conselho de Medicina, soltou uma pesquisa assustadora. Quase 90% dos médicos entrevistados disseram que tiveram algum momento de transtorno durante a pandemia. Eu tive também uma estafa bem grande lá para novembro, porque começou a Covid e a gente correu atrás, resolveu, todo mundo se adaptou como pôde. Em um determinado momento eu me vi estafada. Parei, revi algumas coisas, intensifiquei a psicoterapia, rede de apoio, amigos, família e vida que segue, né? Tudo bem precisar de ajuda, tudo bem procurar ajuda. Os profissionais de saúde mental estão aí para isso. Então, sim, a gente vê uma prevalência maior em algumas profissões, tá? Mas, de modo geral, hoje, considerando que a saúde mental é a primeira causa de afastamento, está bem generalizado o transtorno mental, os indicadores, viu? Está bem generalizado mesmo. A gente não pode mais dizer que é só no banco, que é só o financeiro. Tem profissionais de todas as áreas padecendo de depressão e ansiedade, principalmente. É engraçado que a gente já estava programado para fazer esse bate-papo e a gente está passando agora pelas Olimpíadas e aconteceu um fato muito interessante com a Simone Biles. Acho que todo mundo já sabe, todo mundo já comentou sobre isso. E eu achei interessante a gente fazer esse comentário. Eu li o seguinte: Simone Biles, depois de deixar a final da ginástica nas Olimpíadas, disse que chegou a ficar tremendo os ombros antes da competição. Aspas. Tenho que me concentrar na minha saúde mental. Isso me chamou muito a atenção em relação ao papo que a gente ia ter hoje, porque, como a Natália falou, isso pode acontecer em qualquer segmento da sociedade. E uma coisa que a gente eu não tinha pensado antes de conversar com a Natália, eu não tinha pensado nisso, porque os atletas, eles são muito afetados, porque eles trabalham muito sob pressão, principalmente essa época de Olimpíada, época de Campeonato Mundial, a pressão é muito grande, e ela passou por isso de uma forma que nem ela soube explicar, né? Então, por que será que tudo isso está acontecendo em todos os segmentos? E até algum tempo atrás, Nath, as pessoas falavam que isso era frescura. Como até hoje muita gente fala que é frescura. A gente tinha muitos tabus, né? Depressão é falta de Deus, é frescura. E não, gente, depressão é transtorno, é bioquímico. No corpo a gente tem determinados neurotransmissores, determinadas substâncias que podem afetar o nosso humor, o nosso comportamento. Por exemplo, a ansiedade, a gente tem uma descarga enorme de adrenalina, cortisol no organismo. Então, o transtorno mental é uma doença, é bioquímico, tá? Por isso que a gente precisa buscar, muitas vezes, medicação para melhorar, porque é uma doença. E aproveitando o nosso colega que está aqui participando com a gente, o setor de vendas, muitas vezes, né, acho que ele até pode contribuir nisso, mais do que eu, mais propriedade, porque é do setor, mas o setor de vendas, muitas vezes, é como se fosse um atleta, né? Você se prepara, tem aquela meta, e se não cumpre a meta, não tem a recompensa, que pode ser a medalha ou o bônus. O final do mês vai chegando.
Então, assim, essa mesma pressão que os atletas têm de ser o primeiro, né? Esse mundo corporativo de hoje em dia, e das vendas também, de modo geral, enfim, a gente sempre está sendo estimulado a ter que ser o primeiro, a ter que. A minha irmã, ela é advogada, né? Mas ela tem uma frase muito bacana que eu levo muito comigo. Ninguém tem que nada, né? E a sociedade hoje, do modo que está construída, de modo que as corporações estão construídas, a gente tem que o tempo todo. E isso é péssimo para a saúde mental. É algo que eu busco muito mudar, e eu percebo que os pacientes também precisam pensar sobre isso, né? Então, é bem maçante, muitas vezes, esse mundo corporativo, de vendas e tudo mais. E as empresas têm buscado mudar, quebrar isso cada vez mais, trazer modelos de gestão mais modernos, uma gestão mais compartilhada, mais participativa. Agora o trabalho híbrido, né, um pouco em casa, um pouco no escritório, permite também outro tipo de rotina. Então eu vejo que as empresas estão buscando mudar esse modelo. Marquinhos, você tem alguma pergunta para a doutora? Fica à vontade, cara. Eu tenho sim, na verdade, Natália, eu também trabalho com venda, 100%, né, venda, né, ainda mais que agora a empresa é minha, então eu já sabia do final da linha, agora ainda mais, né? E uma prática que eu tenho particularmente falando, eu, Marco Aurélio, eu até quanto à questão de contato com o cliente, com energia e tal, eu busco sempre exercício físico. Isso me ajuda demais. E é uma situação que eu passo para os meus colaboradores, não obrigo, mas peço que tenha essa prática. Isso realmente ajuda, não é, doutora? Eu acho que é uma muito válvula de escape, né? Ajuda muito. Ninguém precisa sair sendo atleta de um dia para o outro e sair correndo, né? Mas ajuda muito aquele momento de bem-estar, endorfina, serotonina. A gente precisa buscar atividades que nos deixem felizes, né? Eu posso aqui citar 1000 substâncias químicas, mas o básico a gente precisa buscar momentos de bem-estar, de felicidade. No exercício físico, num hobby, pode tocar um instrumento musical, fazer horta. Tem uma palestra que eu gosto de fazer nas empresas, que no final eu pergunto: o que você faz quando você é só você? Não vale curso, não vale inglês, não vale trabalho, algo que você é você, que aquele momento é um momento de proteção de saúde mental. É por isso que na pandemia muita gente engorda, né? Porque você quer coisa mais feliz do que comer pizza, do que comer churrasco. Com esse frio, comer pizza é tudo de bom. Aliás, falando em comer pizza, se tiver alguma pizzaria que queira nos patrocinar, estamos à vontade. Marquinhos, vamos voltar a falar um pouquinho aqui, nós dois. Você acredita que em algum momento na sua vida, em algum momento na sua carreira profissional, isso que você citou te atrapalhou? Você falou: vou parar, não quero mais. Você acha que te atrapalhou ou você sempre levantou a cabeça e foi em frente? A necessidade me fez agir dessa forma. Levantar a cabeça e seguir. Porque realmente nas gestões passadas, hoje não, mas antigamente a pancadaria, o palavreado de baixo escalão como cobrança era muito grande, né? Você é burro, você é lerdo, você está dormindo. E eu não tenho vergonha de falar, eu chegava a derramar lágrima no banheiro, mas eu sabia que tinha 2 crianças que dependiam do meu trabalho e a minha esposa. Então eu sacudia a poeira e dava a volta por cima. Mas isso era assim, declarado? Sim. Nossa, é absurdo. Nossa, a gente pensar, Natália, que a gente... no século XXI ainda existe esse tipo de coisa, ainda existe. Hoje não mais, hoje realmente se fizerem a paulada é maior, mas na minha época como vendedor aí, vamos falar aí há 10 não mais, uns 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, realmente era muito era forte. Era forte. Só que hoje se você fizer não só isso, porque você não vai ter uma produção positiva, você não vai ter um colaborador feliz.
E realmente isso não existe. Eu costumo falar para os meus filhos o seguinte: hoje eu não faço porque eu sei quanto dói. Eu sei quanto dói um tapa. Então, isso eu agradeço. A minha filha fala que é agradecimento tóxico, porque te fez muito mal. Mas me fez mal, mas eu não repito, porque eu sei o quanto isso me fez sofrer e deixei de produzir por isso. E hoje o Marquinho, como eu falei, ele é dono de uma loja, é CEO de uma loja de veículos premium, a Asher Motos. Quando a gente fala de veículos premium, a gente fala tanto de carros como de moto, né? Sim, sim. Uma coisa que muita gente deve estar se perguntando: o que são veículos premium? Vamos lá. São veículos especiais. Vamos falar, um ticket médio aí acima de 150 mil. São carros que oferecem um pouco mais de número de airbags, qualidade do som, motor. Então, tudo bem que os carros nacionais, também tem muitos carros nacionais que já são considerados prêmios também. Muitos nacionais se consideram prêmios. Vamos dizer que o veículo prêmio, eles são os veículos importados, ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas começou assim? Sim. Começou assim. Hoje nós crescemos bastante. Nosso país está realmente produzindo veículos maravilhosos. E por que, na sua opinião, por que cresceu muito a venda de veículos premium, principalmente os veículos premium usados? Por que cresceu? Nessa pandemia que o mundo parou, então as montadoras pararam, os fabricantes de peças pararam, e como até hoje está faltando muito carro zero, consequentemente o seminovo ele deu esse boom todo. E assim, no nosso país e no mundo, acredito eu que a última classe a ser afetada é a classe AB, onde que acabou alavancando o número de veículos premium. Natália, você disse que a sua atividade é bem voltada para as empresas, e eu acho que você me falou que você tem uma ou duas empresas do ramo automobilístico. O que a saúde mental afetou nesses funcionários dessas empresas automobilísticas, nessa história de fecha, não fecha, manda embora, não manda embora, fica, não fica, manda de férias, fica em casa? O que afetou a saúde mental desses funcionários, desses operários, desse chão de fábrica, até mesmo o pessoal administrativo? Olha, falando de modo geral, a pandemia afetou qualquer tipo de trabalhador, não só o da montadora, né? Porque a gente está vivendo a maior crise da história moderna, né? Se a gente parar para pensar, nós não temos nenhuma outra situação tão grave que paralisou tanta coisa, né? Que deixou tantas incertezas e angústias como essa pandemia. Então o indivíduo, ele está mais ansioso, claro, porque ele perdeu o controle. A gente não sabe o dia de amanhã, não só dentro da nossa empresa, né? As grandes empresas têm um programa muito bacana de segurança do colaborador, enfim, tem ferramentas do RH que a pessoa ainda tem uma segurança a mais, a pessoa está empregada. Porque se a gente for pensar no desemprego que está no país, né? O índice de desemprego, quem está dentro das empresas está um pouco mais, assim, confortável, digamos assim, do que quem não está. Mas essa incerteza, com certeza, aumentou a ansiedade das pessoas. A gente tem aumento de casos, com certeza, os indicadores mostram em 90% de aumento dos casos de ansiedade. E o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente não está num país europeu onde as coisas são muito mais tranquilas em relação a trabalho e a condições de vida. A pandemia desestabilizou, enfim, a gente já vive num país de muita desigualdade, de muita ansiedade. Então, essa pandemia, com certeza, só agravou todo esse estado de saúde mental. Gente, a gente está aqui no roteiro, hoje é quinta-feira, 18h45. Eu estou aqui conversando com a doutora Natália Ghilarducci,
que ela é médica do trabalho, especializada em saúde mental. Estou conversando com o Marco Aurélio Ângelo, que é CEO da Asher Veículos, Asher Motos, que é especializada em veículos premium. Se você tiver alguma pergunta, está aí no Facebook, está aí no Instagram, está aí no YouTube, está na sua casa, nesse friozinho que está muito, tá acho que uns 8 graus, não está não? Está muito frio, né? O tio está até quietinho, encolhidinho ali na mesa. Está frio, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, que a Patrícia está ali cuidando disso e passa as perguntas para vocês. Marquinhos, me diz uma coisa. Veículo premium. Você pode dizer que o veículo premium hoje ele é mais voltado para um público-alvo diferenciado? Por tudo isso que a gente está passando, esse público-alvo foi afetado ou não? O que você diz do seu mercado hoje de veículo premium? Olha só, nessa pandemia, fica muito claro para mim que muitos segmentos foram muito afetados. E outros acabaram crescendo, por incrível que pareça. Tem algumas empresas que chegaram a fechar e tem algumas empresas que chegaram a aumentar o quadro de funcionários. Sim. Sabe, realmente... Isso em todos os segmentos que você está dizendo ou segmentos no ramo automobilístico? Ramo automobilístico. Tá, realmente eu tive... Quando chegou a pandemia, dia 19 de março, do ano passado, eu tive que fechar a concessionária e todo mundo ir para casa. E todo mundo começou a trabalhar de casa. Aí teve um vendedor meu com uma certa dificuldade de ligar a internet e tal, de trabalhar de casa. Marco, por favor, deixa eu trabalhar na loja e eu não vou abrir, ninguém vai entrar, vou ficar sozinho lá dentro trabalhando e tal. Até foi bom isso ter acontecido, porque estavam chovendo ligações, eu acabei colocando algumas pessoas para trabalhar dentro da concessionária de porta fechada. Após um mês e meio passado de pandemia, no mês seguinte, eu estava vendendo mais do que quando estava aberto. Então, historicamente falando, até quando eu abri a Asher, poxa, você é maluco, está fazendo um trabalho bom na concessionária, tá tudo bem, você vai abrir uma empresa. É claro que assim, não estou aqui para falar de religião, mas é eu com Deus. Eu pedi muito esse discernimento e fui enxergando sinais que era para abrir empresa. E eu com a empresa aberta também, teve momentos que teve aquele lockdown, teve que fechar também. E eu da mesma forma com a empresa fechada, eu produzi da mesma forma do que agora com a empresa aberta. Aliás, você falou de família, você falou de Asher. Uma das características mais importantes para mim da Asher é que é muito parecido com as características do roteiro. As características minha e da Patrícia, que quando a gente se conheceu, que foi também através de um amigo, do Pedro. Pedro, se você estiver assistindo, um grande beijo para você. Logo, logo a gente vai trazer o Pedro para conversar aqui. Sim. O Pedro, ele trabalha com blindagem e é um dos parceiros da Asher Motos. E uma das principais características da Asher é não ter clientes, e sim amigos e parceiros. E quando o Marco me falou isso, quando o Marquinho me falou isso, isso mexeu comigo. E uma das coisas que mais mexeu comigo e com ele, que nos arrepiou na hora, é que a Asher faz aniversário no mesmo dia da Roteiro, dia 11 de novembro. A Asher, dia 11 de novembro, vai fazer um ano. E a Roteiro, dia 11 de novembro, ela vai fazer 15 anos. Mas a história do 11 de novembro, para nós, ela foi muito forte. Ela tocou muito fundo, tanto em mim quanto no Marco. Então, a gente chegou a essa conclusão que temos características e temos muita coisa em comum. Eu diria até num tom de brincadeira, ficamos apaixonados. Né, Marquinhos? Verdade. Mas vamos falar um pouco com a Nath, porque senão a Nath já vai mandar coraçãozinho pra gente. Nath, por onde que a gente começa...
por onde a gente começa a cuidar da saúde mental? Bom, respira fundo. Parece simples, mas é bem complexa. Atividade de bem-estar, buscando atividades que a gente se sinta bem. Já é o primeiro passo para fatores de proteção de saúde mental. Então, assim, onde a gente não está feliz, não se demore, sabe aquela frase antiga? Então, buscando atividade de bem-estar, psicoterapia. Às vezes a gente acha que a terapia com o psicólogo é só quando a gente está com um quadro de depressão bem acentuado. E não é, né? A psicoterapia é prevenção. Quando a gente faz psicoterapia, a gente busca autoconhecimento, a gente entende o porquê que a gente age de certas maneiras diante de situações. A gente consegue entender as nossas emoções, o nosso tempo, as nossas reações, o nosso comportamento. Então, a psicoterapia é fundamental, é um fator de proteção de doenças mentais enorme. Rede de apoio. Então, a gente tem uma rede saudável de amigos, familiares, isso é fundamental. Problema todo mundo tem, mas a gente precisa alimentar essa rede saudável. Então, se a gente falar de fatores de proteção de saúde mental, até a alimentação influencia, né? Então, evitar o álcool, evitar cigarro, evitar alimentos que tornem com que a gente tenha alguma compulsão, alguma maneira de... vou dar um exemplo aqui, um parêntese. Olha, fui promovido, mereço esse doce, mereço essa garrafa de vinho, né? A gente tem uma relação com os alimentos, a relação psicossocial bem complexa, né? Eu tô triste, eu mereço esse bolo inteiro, eu mereço essa garrafa de vinho. E não é por aí, né? Então, quando a gente fala de fatores de proteção de doença mental, passa por todas as áreas da nossa vida, mas definitivamente atividade de bem-estar, exercício físico, a psicoterapia são os fatores que a OMS indica, tá? São atividades de prevenção. Gente, a Paty tem uma pergunta que veio pela internet. Isso, tem uma pergunta. Pergunta para a doutora Natália como ela vê né, esse novo normal, que tantas pessoas estão acreditando que irá conhecer após o Covid. O que será esse novo normal pós-Covid? Quem? Meire. A Meire. Você conhece a Meire? Conheço, se eu for a mesma que eu estou pensando, responda. Mas é uma dúvida de todo mundo, obrigada. Cá entre nós, né? É uma dúvida de todo mundo. O que é esse novo normal pós-Covid? Bom, a gente tem aí uma nova era que está surgindo, né? Do pós-Covid. O que vai ser desse pós-Covid? A gente teve que se deparar com a finitude nessa situação que nós estamos agora e numa finitude de modo coletivo. Vou explicar melhor isso porque é algo que eu tenho lido bastante e me sinto estudante nesse tema, mas vou dividir com vocês. Quando a gente se depara com a morte de alguém, a gente fica reflexivo. Acho que vocês, infelizmente, já passaram por isso em algum momento da vida. Sabe aquela história de saindo do velório? Todo mundo promete que vai fazer um monte de coisa da vida, que vai se ver mais, que vai fazer a corrida, que vai viajar. A morte, ela mexe com o ser humano porque faz a gente pensar na vida. Quando a gente se depara com essa situação agora da pandemia, no qual a gente teve que se deparar com a morte, né, com o adoecimento, o não ter controle da vida de uma forma coletiva, as pessoas estão mais reflexivas. O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? O que eu quero? Como que eu vou passar esse momento que eu tô aqui, né, em vida? Então a gente percebe as pessoas parando para pensar. Então a gente tem um pós-Covid, pessoas muito mais reflexivas, buscando autoconhecimento, buscando propósito de vida. Essa é uma vertente, uma tendência. E a outra tendência mostra um pós-Covid da euforia. Então, nós podemos ter essas duas situações, as pessoas mais reflexivas, mais embotadas, mais buscando o que estão fazendo nessa vida,
Isso agora puxando um pouco para a psiquiatria e para a psicologia. E uma outra parte de pessoas que vão entrar numa euforia, né? Vão entrar numa euforia de agora eu posso tirar a máscara, eu posso fazer tudo que eu quiser e a vida é curta. Então, esse pós-Covid, falando aí da parte mental, de um jeito ou de outro requer terapia, né? Requer parar para pensar, para ver como a gente vai lidar com isso aí como ser humanos, tendo se deparado aí com a finitude, com a adaptação, com o luto e com tantas outras situações durante essa pandemia da Covid. E falando um pouco do novo normal agora, a parte mais medicina ocupacional nas empresas, nós temos empresas que estão buscando modernizar a gestão, ferramentas de gestão online, o sistema híbrido de trabalho, onde as pessoas vão ficar mais tempo em casa, que isso também precisa de muito estudo. O home office ele engana, muitas vezes você trabalha muito mais que na empresa, né? Então as empresas estão aí buscando, falando um pouco aí desse novo normal no mundo corporativo, buscando ferramentas de gestão, buscando esse novo trabalho aí de sistema híbrido, falando de saúde mental, e vão voltar com tudo para produzir, para recuperar esse tempo perdido aí de muita falta de peça. Então essa é a expectativa, né? Isso que a gente quer. Acho que eu consegui falar um pouquinho dos dois lados. Dos dois lados. Segura aí que já a gente vai falar de uma coisa diferente. Legal. Agora eu vou com você aqui, Marquinho. Você está nesse ramo de veículo premium. Vamos falar de marca. Hoje, com toda essa história de pandemia, com toda essa história de crise e tudo mais, quais são os veículos, quais são as marcas premium que são mais procuradas e quais são as mais vendidas no mercado hoje? Vamos falar de marca, de repente a gente arruma um patrocinador aqui, me ajuda, gente. Hoje, no segmento premium, né, que lidera o market share, market share é o veículo zero emplacado. Uhum. Então é um termômetro que é muito real. Ele só vai contabilizar depois do carro emplacado. Então não é só uma emissão de nota fiscal, vender o carro. Não, o carro tem que ser emplacado. Para valer, senão não vale. Senão não vale, senão ele não vai contar naquele cenário, naquele número. Hoje quem lidera a nível Brasil é a BMW e em segundo lugar vem a Volvo. Tá? Isso você está falando em veículo zero. Veículo zero. E veículo usado? Veículo usado é assim, não tem um número exato. Não tem um parâmetro exato. Não dá para não dar um número preciso assim, não. Então, porque aí mas eu nesse acredito caso, que ainda seja a BMW. Sim. Aí nesse caso a BMW, em seguida a Mercedes, creio eu. Não tem um número tão preciso assim. 0 km fica realmente muito mais fácil. E uma média de valores é aquilo que você falou. Acima de R$150 mil, ele já passa a ser um veículo premium. Na verdade, até menos que isso, tá? Menos? Menos. Eu falo mais desse valor porque é um ticket médio acima de 2016, 2017, com KM abaixo. Né? Abaixo de 15 mil por ano. Os veículos premium, eles basicamente são mais os veículos esportivos, são os veículos SUV, são os veículos... Qual é o outro modelo? Sedã, standard? Todos eles são. Todos eles. Todo segmento tem veículo premium, seja ele SUV, sedã, esportivo, conversível. Então, todos eles têm. Para que ele seja um veículo premium, é de acordo com aquilo que ele oferece, de acordo com aquilo que ele tem de acessório, exatamente, de airbag, de motor, de potência, de roda, de tudo mais. Até uma pegadinha que muita gente não sabe é que um veículo assim, que não seja premium, a média de KM dele por ano é 25. O veículo premium é até, no máximo, 15 mil por ano. Ideal 10. Como é que é? Explica de novo. Vamos lá. A média de um carro normal, que não seja premium. A média de KM... De utilização. De utilização, KM, quilômetros rodados. Tá. Por ano, anualmente, 25 mil. Até 25 uma média mil, de 2 mil quilômetros por mês. Até 25 mil está dentro. Normal, está dentro do mercado. O prêmio de 10 a 15 mil.
ele estando de 10 a 15 mil, vamos colocar uma média de 1.200 quilômetros mês, ele tem um valor de revenda melhor. Exatamente. Isso é uma informação importante, Sim, importante. que eu não sei se você aí de casa sabia. Eu não sei se você quer falar a respeito disso, mas hoje você vai completar 1 ano de loja. Qual é a marca que você mais vende? Eu acabei de sair da BMW, né? Assim, a última empresa que eu trabalhei. Então, isso que eu ia falar, porque você tem já um conhecimento. Sim. Mais veículos da BMW. BMW. Alô, BMW, eu preciso muito de um patrocínio no meu programa. Você vai me ajudar e vai ajudar o Marquinho, que é um dos meus grandes parceiros aqui no programa. Nath, vamos nós de novo. Tem mais pergunta? Então vamos para mais uma pergunta. Perdeu a pergunta. Poderia falar um pouco sobre a importância do cuidado da saúde mental dos colaboradores e o impacto na produtividade da empresa? Nossa, essa é chique. Boa pergunta. Bom, pessoas felizes produzem mais, né? A gente tem uma conta que a OMS e o Fórum Econômico Mundial já determinaram, que a cada $1 investido em saúde mental, a empresa tem $4 de retorno. Então, sim, investir no colaborador, no bem-estar, na felicidade desse colaborador é um bom negócio. Ele vai produzir mais. E aonde que está esse retorno? Diminuição de afastamento, diminuição do uso do convênio, diminuição do presenteísmo. A gente fala muito do absenteísmo, que é a falta, mas o presenteísmo também é muito grave. O presenteísmo é você estar, mas você não está, né? Você comparece ao trabalho, mas você não produz da maneira adequada por uma série de fatores. Então, com certeza, trabalhadores felizes produzem mais. Tem mais uma? Para a Natália? Para a Natália. É um assunto que eu acho que mexe com as pessoas de um modo geral, né? Gostaria de saber se terapia online funciona. Piero Caterina. Sim, funciona. O CRP, que é o Conselho de Psicologia, já determinou, né, a terapia online como uma técnica que tem eficácia. A gente hoje migrou para a internet, né? O que estamos fazendo aqui, nós estamos juntos, estamos aqui conversando e eu estou bem distante de vocês. Então, com a terapeuta é igual. Ela aparece numa tela, faz a interação, aplica todas as técnicas homologadas pelo Conselho de Psicologia e a terapia funciona de maneira como se fosse a presencial. Claro que alguns casos vão precisar de uma terapia presencial, até mesmo do psiquiatra, mas funciona assim. Pronto. Posso fazer uma pergunta para a doutora? Fica à vontade, Marquinhos. O tempo é seu, o programa é seu. Doutora, é o seguinte, para um pai, uma mãe, tá, que tem um filho em casa no início da escola, e essa criança, ela tem o TDAH. Quais sinais que os pais podem, para os pais ficarem mais atentos com isso? Tem alguma situação que os pais fiquem, sabe, opa, eu tenho que levar meu filho para fazer algum exame, pedir uma ajuda? Bom, aqui a gente tem que falar de alguns pontos importantes. Primeiro, que cada um desenvolve no seu tempo de uma maneira. Claro que a pediatria, ela tem uma análise, né, um estudo que determina qual é o prazo correto de desenvolvimento de determinadas competências e atitudes do ser humano. O que a gente precisa entender é que só vira um transtorno quando tem impacto na vida da pessoa, pessoal, profissional, acadêmica, né, de aprendizado, enfim. Então, se o seu filho tem algum comportamento que está impactando no aprendizado, você percebe que ele tem uma atitude diferente dos outros colegas, no comparativo, vale a pena levar para um profissional avaliar, que seria um psicólogo, neuropsicólogo, o pediatra, para que determinadas doenças a gente faça diagnóstico diferencial e, se não for detectado nenhum tipo de transtorno, que também essa criança ela tenha um apoio de aprendizado diferenciado.
nem todo mundo aprende da mesma maneira, né? Hoje em dia a pedagogia, tem até uma grande amiga pedagoga, a Camila, ela sempre fala isso nas nossas conversas. Nem todo aluno aprende sentado na carteira no nosso modelo tradicional de estudo. Às vezes o aluno precisa ser estimulado de outras maneiras. Então, a gente precisa sim afastar diagnósticos quando a gente vê um comportamento diferente na criança, porque a gente não pode perder diagnóstico. Quanto mais rápido a gente fizer diagnóstico de determinadas doenças, melhor para essa criança, para ela ter ferramentas de se desenvolver. Mas também a gente precisa tomar cuidado, porque tudo virou déficit de atenção, tudo virou hiperatividade, e a criança mudou hoje em dia, né? A criança já nasce ali fazendo o touch na telinha. Então, assim, a gente precisa entender que o dia a dia mudou também. A gente vai em um restaurante, estão os pais conversando e a criança está todo no celular, que é mais fácil também, né, para alguns pais. Mas até que ponto isso também não vai impactar? Sem fazer julgamentos, porque não é fácil criar uma criança, cada pai sabe o que faz de melhor, mas a gente precisa entender qual tipo de estímulo essa criança está tendo também, né? Ô, Natália, esse transtorno, ele é hereditário? Olha, muitas pesquisas trazem o fator genético para o transtorno mental, mas a gente sabe que o fator externo influencia muito, muito. Então a gente precisa, justamente o que eu estava falando do estímulo, sabe? Entender o que está acontecendo ao redor. Acho que é isso. Vamos mudar um pouco o nosso foco, que a doutora Natália, além de tudo que você faz, que não é quase nada, você é fundadora da Plenavi Saúde Mental Online. Fala um pouquinho da Plenavi, porque já estão me gritando aqui que a gente tem 5 minutos só. Muito obrigada, então, pela pergunta. A Plenavi é uma plataforma de saúde mental. Então, eu e a Paloma, que com certeza está aqui assistindo. Beijo, Paloma. Oi? Beijo, Paloma. Com certeza ela está aqui com a gente. Nós nos unimos para montar essa plataforma. Percebendo essa demanda nas empresas e quanto as empresas estão precisando de um apoio técnico, de um apoio de uma empresa séria de saúde mental, nós montamos a Plenavi. Então, nós fazemos um programa de saúde mental nas empresas, que começa desde lá do diagnóstico, entendendo como aquela população está através de testes psicológicos, até a psicoterapia online. Então, a pessoa pode fazer a terapia pela tela, com o psicólogo da plataforma, da Plenavi, e depois também fóruns, que são momentos, palestras de sensibilização, para a gente poder falar sobre saúde mental de uma maneira leve e levando informação e conhecimento. Esses dias eu vi uma frase bem legal, que a falta de conhecimento nos deixa vulneráveis. Então, a Plenavi tem esse propósito de levar informação para as empresas, para que as pessoas entendam a importância da saúde mental e possam prevenir transtornos mentais e a gente diminuir esses números aí assustadores de doenças mentais que a gente vê só aumentando. Então, se vocês quiserem checar, o site é www.plenavi.com.br. Podem usar lá o voucher #FiqueBem, que a gente está presenteando aqui os parceiros do Roteiro de Ouro com um desconto em psicoterapia online. E é uma maneira de levar a psicoterapia de uma forma acessível para as pessoas. Então, o valor é bem bacana e você consegue fazer terapia aí na tela do seu computador, em casa, no celular, de onde você estiver. plenavi.com.br. Isso mesmo. No Instagram é plena.vi, é isso? É Plenavi_online. Plenavi_online. Não é nada daquilo que eu tinha falado. Marquinho, vamos falar um pouquinho da Asher. Fala o endereço da Asher, fala o site da Asher. Eu sei, mas eu quero que você fale para as pessoas. Muito bom, eu ia falar depois do café, mas ela já se antecipou. Tem cappuccino também, feito pela patroa. É www.ashermotors.com.br. Asher com ASHER, tá? ashermotors.com.br. No Jardim das Indústrias, na Ferradura.
Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, 1270. Aquela que tem aquele nome desse tamanho, João Batista Queiroz. Soares. É a ferradura. É a ferradura, mais conhecido como ferradura. Bom, eu queria agradecer a presença da Natália, que para mim é Natália, e pode dar suas considerações finais. Gente, muito obrigada pelo convite, prazer te conhecer, viu, Marquinhos? Prazer, obrigada pelo seu depoimento, obrigada, Roteiro de Ouro, pelo convite. E pessoal, busquem saúde mental, busquem ficar bem, assim, tudo bem não estar bem, mas busquem ficar, e estou à disposição de vocês, a Plenavi também. Gente, a Natália, eu tenho certeza que ela vai ter muita coisa para falar para gente, para escrever para gente na revista Roteiro, que logo tem a próxima edição. Marquinho, fala aí, manda seu recado. Doutora, prazer. Depois nós vamos falar, achei muito legal. Nossa, assuntos abordados muito interessantes para mim também como empresa. Sensacional, parabéns pelo teu trabalho, pelo seu profissional, que eu já vi que é 10, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. E dizer para vocês aí que é um prazer estar aqui, é um prazer muito grande. E a Asher está vindo aí com outras surpresas, novidades, que ele já está sabendo, mas futuramente vocês vão saber também. E vamos ao veículo prêmio para não ter problema de saúde mental. Isso ajuda. O mês que vem tem outras informações sobre veículo prêmio, sobre outras informações sobre a blindagem também. Nós vamos falar de motos premium. Marquinho vai estar aqui Marquinho está aqui com a gente, a doutora Natália, a gente vai convencer.